Eu comecei minhas atividades acadêmicas na Federal de Santa Maria como professor de teoria e percepção musical. E logo entendi que eu tinha que entender mais sobre a parte psicológica, motivacional dos alunos, entender por que às vezes existe procrastinação, às vezes existe evitação de tarefas, às vezes existe desinteresse, medo, vergonha. Então, tem tantos assuntos que fogem ao mero conteúdo e à mera didática em si, e vai mais para uma questão que antecede o próprio curso, acontecia antes desses ingressantes entrarem no curso, né? E assim eu fui desenvolvendo pesquisas, tentando entender as etapas da autorregulação da aprendizagem e, mais recentemente, né, desde aquele minicurso, inclusive, eu tenho tentado também ver como que isso vai se articular com as outras áreas da música, além da teoria e percepção musical, que era o meu ponto de partida inicial. Então, nesse sentido, o modelo que vocês vão imaginar, porque ele não vai projetar hoje aqui, agora, nesse instante, o modelo mais famoso da autorregulação da aprendizagem é um modelo de 3 etapas, que são 3 etapas muito óbvias. Quem estuda administração sempre ouve disso, né? Planejamento, execução e avaliação. Às vezes tem nomes diferentes dependendo da tradução ou da época em que o autor fez o modelo. Pode ser que, em vez de autoavaliação, seja reflexão, em vez de execução, seja monitoramento ou operacionalização. Independente da terminologia exata, a gente consegue entender a lógica, né? A gente planeja, a gente executa e a gente vê se deu certo. O que a gente planeja? Objetivos de aprendizagem, estratégias de aprendizagem. O que a gente executa? Obviamente, as estratégias, e o que a gente avalia, o resultado que essas estratégias trouxeram. Então, isso pode ser aplicado em qualquer área, não só teoria, percepção ou performance musical, pode ser aplicado para aprender a nadar, andar de bicicleta, matemática, química, né? Qualquer área da aprendizagem pode perfeitamente seguir esse modelo. Uma coisa que está relacionada à parte do planejamento, mas não porque se trata de planejamento em si, mas porque é como se fosse o óleo lubrificante dessa engrenagem, é as crenças motivacionais por trás, né? Aquela questão de saber se eu consigo ou não consigo. Então, toda essa gama de terminologia é algo bem complexo de entender e ainda mais complexo da gente conseguir influenciar, né, nesse processo durante a nossa vida como professor, quando a gente quer ajudar os alunos a se autorregularem, porque envolve crenças motivacionais, crenças de autoeficácia, da autocapacidade, autoestima até mesmo, que vem de antes do curso, né? Bom, isso era o assunto daquele mini curso de 2021. O que eu resolvi apresentar hoje? Na verdade, quando a professora Carolina me convidou, né, ela perguntou, não quer fazer uma conferência, concerto? E eu pensei, ai meu Deus, Carolina, eu não toco em público solo faz 15 anos. Então eu pensei, vai ser um desafio para mim mesmo, porque quando eu entrei na área de teoria e percepção, foquei muito na pesquisa, na produção de material, de conteúdo, de apostilas e vídeos e até aplicativos, e o piano foi ficando um pouco de lado. Então, ao longo desses anos, eu realmente toquei algumas vezes, mas assim, a cada 4 anos e nunca sozinho. Então, hoje vai ser a primeira vez que eu toco sozinho de novo num palco, né? Agora vocês vão testemunhar essa experiência desafiadora. E aí eu resolvi que vamos discutir alguma parte desse trabalho, desse processo, durante essa conferência, né? Então, o que eu queria pegar como exemplo? Especificamente uma estratégia. Porque, quando eu digo assim, a gente escolhe objetivos e estratégias, existem muitas possibilidades e as estratégias vão mudando de acordo com a fase da nossa aprendizagem de um repertório, né? Se está recém-iniciando, se já está quase pronto, se já está quase na época de fazer uma apresentação. Tudo são momentos diferentes que exigem estratégias diferentes. Então, eu resolvi focar só para ilustrar o aspecto da memorização. Tá? Então, o modelo que eu vou apresentar, que é o modelo de Roger Chaffin, ele parte de uma definição de memorização pelo Expert, que já vinha de antes das pesquisas dele, famosa por Erickson e Kinch, que diziam que a memorização expert, isso não é necessariamente na música, podia ser memorização de qualquer outra área, inclusive, por exemplo, aberturas em xadrez. Então, a memorização expert envolve a codificação significativa de um material novo, o uso de uma estrutura bem aprendida de rememoração, ou seja, a primeira parte, codificar, é
colocar para dentro, mas a palavra-chave é o significativo. Não é apenas memorizar coisas aleatórias e torcer que voltem para a nossa memória, mas sim criar conexões lógicas e significativas entre esses elementos sendo memorizados. Então, a segunda parte seria criar estratégias de aprendizagem, bem aprendidas de rememoração, quando a gente consegue resgatar esses elementos aprendidos, e também conseguir transformar essas estratégias não apenas em curto prazo, mas em coisas que funcionem a longo prazo. Então, eu vou ler algumas partes que eu tirei dos estudos do Roger Chaffin, porque ilustram bem o conceito que ele vai focar em vários artigos publicados ao longo de, no mínimo, 24 anos que ele produz nessa área. Então, um ponto de partida que justifica o trabalho dele começa assim. Embora pianistas, por exemplo, porque o primeiro trabalho que ele sempre fez junto com músicos intérpretes. É como se a coleta de dados dependesse tanto de uma visão interna do que está acontecendo no processo, que os participantes da pesquisa eles se tornam coautores, né? Então, o primeiro coautor, no caso, era alguém da área do piano. Então, ele fez esse trabalho com essa pianista, e aí eles introduzem um assunto dizendo: embora pianistas possam depender primariamente da memória motora ou auditória, os intérpretes experientes geralmente evitam fazê-lo. Quando coisas dão errado na performance, como inevitavelmente acontece, vamos lembrar dessa parte, como inevitavelmente acontece, o pianista precisa saber onde está na obra e estar preparado para recolocar a performance de volta nos trilhos. Então, esse é um ponto de partida para várias das análises que ele faz ao longo dos diferentes artigos. Para isso, ele cria o conceito de pistas de performance, ou performance cue, em inglês, né? Nunca achei a melhor tradução de todas, acho que pistas de performance é a que está mais bem aceita. Então, pistas de performance, na definição deles, são os pontos de referência da peça que um músico experiente presta atenção durante a performance, cuidadosamente selecionados e ensaiados durante a prática para que possam vir à mente automaticamente e sem esforços à medida que a peça se desenrola. Ou seja, foi cuidadosamente selecionados e ensaiados para que seja um processo significativo de codificação da memória, segundo o modelo do Erickson, e que possam vir à mente automaticamente e sem esforço à medida que a peça desenrola, ou seja, uma estratégia de conseguir resgatar à memória o que foi codificado. Então, a ideia dessas pistas de performance são coisas que a gente foca durante o nosso processo de estudo do repertório, preparação para a performance pública, já em mente a necessidade de saber resgatar pontos da memória quando algo possa acontecer. Então, ele cria uma hierarquia de tipos de pistas de performance. E a primeira que eu vou citar, nos primeiros artigos dele, nem era parte de verdade das pistas, era algo que ele primeiro analisava como sendo independente das pistas, depois ele começou a chamar também de pistas, que é a parte estrutural, que é quando a gente pega, olha a obra, disseca em quantas seções, elementos, fragmentos ela tem, como é que ela se organiza nas suas partes. Essa parte estrutural, ela é essencial para a gente fazer a música ter sentido para o nosso processo de codificação significativo. Então, quando a gente está tocando, a gente sabe seções, a gente sabe regiões tonais, regiões temáticas, transições temáticas, variações de temas, ornamentações de um determinado tema. Tudo são ideias formais, estruturais, que nos ajudam a codificar de forma significativa as informações musicais. Segundo, pistas expressivas, né? Por exemplo, momentos onde a gente se programa para tentar evocar surpresa, tensão, alívio, caráter da obra, etc. Ou seja, são elementos bastante abstratos, bastante voltados à questão estética, onde a gente realmente não está num nível concreto de que nota ou que dedo que vai tocar aquela nota que já vou fazer, mas sim qual é a emoção final que vai ser levada ao ouvinte, né? Interpretativas são as pistas que envolvem decisões como é que eu vou manifestar, agora sim, manifestar fraseado, intenções, mudanças de andamento ou dinâmica, etc. E as pistas de performance básicas, que são principalmente questões técnicas, né? Então, por exemplo, dedilhado, posição da mão, qualquer outro aspecto. Claro que isso varia muito de instrumento para dar uma ilustração do que seriam. Então, ele entende esses 4 tipos de pistas de performance e, ao longo dos
dos artigos que ele produziu, junto com coautoria com os participantes, ele até desenvolveu vamos dizer, um algoritmo num website na internet que os participantes podiam usar e codificar, como se fosse uma planilha, uma tabela, tudo que eles faziam durante o estudo, para que depois ele usasse esses dados e coletasse e transformasse em tabelas. Então, por exemplo, esse aqui é o concerto italiano do Bach, que a pianista estava estudando, e ali em cima estão esses 3 níveis. Ainda não estava, o formal, o estrutural, não estava chamando ainda de pista de performance, mas ele discutiu antes no artigo, né? Mas igual ali está, o nível expressivo, o nível interpretativo e o nível básico. Então, por exemplo, no nível expressivo, a intérprete, a pianista, ela pensava que ela queria que aquela sessão fosse leve, mas misteriosa. Ali no 4º compasso, que evocasse surpresa. Deixa eu ver, onde é que está o cliquezinho? Com um laserzinho, mas também não dá para enxergar, né? No 2º nível, no nível interpretativo, uma questão realmente técnica, não técnica, mas, enfim, interpretativa, decisões de dinâmica, como, exemplo, essa parte é piano, súbito forte, né? Vai começar o crescendo, chega num platô e assim por diante. E na parte básica, lembrando que aquilo ali é só uma ornamentação do estilo arpejo, ou a mão esquerda é quem manda na intenção da melodia, a direita vai só acompanhar. São questões mais técnicas daí que a pianista ia pensando. Está aqui. Obrigado. Isso. Tá, então, para essa apresentação, que a gente vai ter a parte do concerto depois, a peça vai ser as variações sobre o prelúdio em dó menor de Chopin. Vou tocar só o tema, porque eu acredito que todo mundo conheça. Imagino que reconheçam, né? Todo mundo já deve ter ouvido de uma forma ou de outra o original de Chopin. Bandas de heavy metal já fizeram, né, homenagens com essa obra e tudo mais. Então é uma peça muito conhecida. O que a gente entende já desde dessa primeira visão do tema? A gente tem no início esse movimento de semitom. Isso é uma característica do tema que o compositor, o Rachmaninoff, vai explorar mais tarde. Ou a gente pode dizer que tem a bordadura. Ele... Ou a gente pode dizer que tem uma parte rítmica importante do longo e curto. Todos esses diferentes elementos vão acabar sendo aproveitados ao longo das variações. Então, vários, vamos dizer, teóricos ou pessoas que discutiam a biografia e a obra de Rachmaninoff tendem a querer dividir em grupos todas as 22 variações que compõem essa obra. A ideia sendo como se fosse uma estruturação de movimentos de sonata, onde um primeiro movimento é o mais rápido, o segundo lento, o terceiro volta a ser rápido. Obviamente não funciona exatamente assim, mas é uma forma de agrupar que já funciona como sendo uma pista estrutural. Para mim, no caso, enquanto intérprete querendo estudar essa peça, isso já vai ser algo que eu posso manter em mente, enquanto eu desenvolvo todas as 22 variações, eu entendo que a gente tem aqui um momento que remete à parte rápida da estrutura de uma peça em forma sonata, ou uma parte do movimento lento e assim por diante. Então, a gente tem aqui 10 variações no grupo 1, vocês podem ver que a maior parte desses andamentos são andamentos rápidos. Grupo 2, a maior parte são andamentos lentos, tem a exceção, número 15 ali. E eu acho interessante pensar nessa exceção, porque a outra peça que ele compôs, basicamente no mesmo ano que essa, foi o concerto número 2 para piano e orquestra, que o movimento lento também tem uma parte rápida no meio, né? Tem uma seção B contrastante, bem agitada, e depois volta por lento. O grupo 3 tem andamentos variados, mas ele se manifesta mais, tem poucas variações, mas são variações mais longas,
bem mais longas. Então, é quase como cada variação se torna uma peça de caráter próprio. A última, em particular, tem vários movimentos, são muitas páginas, a gente ouve, nossa, está trocando de caráter, trocando de narrativa o tempo inteiro. Então, é um tipo de pista estrutural que já nos ajuda a organizar enquanto intérprete. Outro exemplo, ainda no nível estrutural. O tema, ele tem essa organização que eu chamei ali em cima de x mais 2x. Né? Então, ele apresenta uma ideia de mesmo tamanho, e agora a ideia que vem a seguir tem o dobro dessa extensão. Essa ideia, ela pode ser aproveitada pelo intérprete, por exemplo, observa na variação que está ali embaixo. Então, só para ilustrar o tema, né, gente? Esse é o x, em termos de tamanho da ideia. Agora, observa que isso é uma repetição, não é isso que eu estou querendo chamar a atenção, e sim pelo número de compassos ou número de tempos. Né? É uma repetição da ideia anterior. E aí a gente tem uma ideia. A própria organização de fraseado que está acima faz com que a gente perceba, né, que isso é um grupo de 2 compassos ao invés do que aconteceu antes. Então, quando a gente vai na variação que está ali abaixo, observa na clave de Fá, na linha inferior, que a gente tem o tema. Apesar de todas as outras notas que estão acontecendo na mão direita ou além das notas do tema na mão esquerda, a gente tem esse tema que vai repetir exatamente como aconteceu uma terça abaixo. Só que agora vem uma seção que, graficamente na partitura, não estava óbvio que era para ser 2 compassos formando uma ideia, mas, tendo essa pista estrutural da ideia do x mais 2x, eu consigo... a resposta àquela repetição que aconteceu antes. Essa mesma estruturação do x mais 2 aparece, por exemplo, aparecem várias, né? Mas só, por exemplo, aqui na variação 6, que eu acho muito interessante porque em vermelho eu mostro a mesma harmonia do tema. Né? Então, a gente vê que ele faz o que era o primeiro compasso do tema ao longo de 2 compassos. Só que, na mão direita, parece que ele fez 1 compasso a cada compasso. Então, eu entendo isso, e pode ser abstrato da minha cabeça, mas é uma pista estrutural que me ajuda a organizar a obra. Já estou entendendo que ele está fazendo essa mesma estrutura do x mais 2x de forma aumentada. Se fosse um tema de Bach, é como se ela tivesse com as durações dobradas. Então, ela está acontecendo numa frase, ocupando o dobro de compassos, na outra frase, no mesmo número de compassos original do tema. Outro tipo de pista estrutural que acontece, todos nós conhecemos de vários tipos de peças do nosso repertório, que ele chamou de switches, que seria como se fosse aquele ponto numa ferrovia onde o trem escolhe ir para um lado ou para outro e a gente muda o trilho de lado, né? Então, o que seria isso? Seria aqueles pontos onde a melodia está indo de um jeito e lá adiante ela vai repetir, começando igual, só que ela continua diferente. Óbvio, é uma forma naturalíssima de se compor melodias. Mas aí, quando a gente está lidando com a pista estrutural que o intérprete tem que manter em mente para a memorização funcionar bem, a gente tem que estar muito atento, porque esse é um dos principais pontos onde vai dar problema de memória. Levante a mão quem nunca chegou nesse ponto onde continuava de um jeito e foi para o outro jeito. Ou seja, era para fazer a exposição, foi lá para a recapitulação, ou vice-versa, chegou na recapitulação e refez a exposição porque se enganou. Quem nunca passou por isso? Quem ainda não passou, talvez vá passar em breve, cuidado. Não estou querendo amaldiçoar ninguém mais. Então, por exemplo, ali o que está em azul é a continuação que faz com que a frase termine na tônica. O que está em vermelho, os 3 compassos entre eles são idênticos, só muda na parte que está em vermelho, que daí faz com que a frase termine na dominante. Então, é um ponto que a gente tem que ter muito claro em mente, né, em termos de pista estrutural de memória. Aqui também, outro exemplo, o trecho que inicia ali em cima, ele repete igualzinho na terceira linha abaixo, mas também vai ter um switch para modificar para onde continua. É um movimento rápido, a gente está dependendo muito de memória motora, que é uma questão de sequenciamento de gestos.
Se a gente não estiver extremamente atento, o gesto segue sequenciado motoramente e vai para a versão errada, né? Então, a gente tem que ter essa pista muito clara na hora da aprendizagem. Bom, exemplo de pista expressiva que eu usei nessa obra. Como eu disse antes, tem vários outros exemplos, mas eu selecionei só alguns. As referências externas, eu vejo que isso é uma coisa que compositores frequentemente fazem, quando fazem conjunto de variações, de vez em quando homenagear o estilo de algum compositor ou outro durante as variações. Então, eu sinto, nessa variação 12, que não é por acaso, é uma fuga, inicia como uma fuga, uma referência a Bach, Johann Sebastian Bach. Obviamente, Bach não é o único que escreveu fuga, mas se tu perguntar para qualquer um no século XVII, XVIII, XIX, fuga lembra quem? Bach. Todo mundo sempre lembrou de Bach. É impressionante como virou sinônimo Bach e fuga, né? Mas então a gente vê ali, por exemplo, no prelúdio em Dó menor do cravo bem temperado, pedal de dominante, aí vem uma série de elaborações, e repara que essas elaborações, né, vão repetir na mão esquerda um compasso depois, formando intervalos de sexta com o que aconteceu na mão direita. Compara com o que Rachmaninoff faz. Ali no terceiro compasso do exemplo da direita, um baixo de dominante, aliás, na mesma tonalidade. E o Rachmaninoff começa com... E a mão esquerda começa com a mesma coisa, formando intervalos de sexta. Para mim é uma referência meio óbvia. Eu não consigo mais tocar essa parte de Rachmaninoff sem imediatamente lembrar desse prelúdio e outros, mas esse em particular, até por ser em Dó menor. E claro que esse floreio que o Rachmaninoff está fazendo não é nada mais, nada menos que o tema. Só que está em semicolcheias, se a gente nem se atentar ao conteúdo melódico, propriamente dito, passa reto como sendo um floreio, apenas assim, como poderia ter sido e como segue depois. E, claro, ele resolve, tanto o Bach quanto o Rachmaninoff resolvem com um pedal de tônica. Então, a gente chega no pedal de tônica e observa no finalzinho ali do exemplo do Bach, vai ficar soando aqui a tônica. Várias harmonias podem acontecer enquanto o pedal está soando. Né? Finalmente resolvendo na tônica. E o Rachmaninoff faz a mesma coisa. Quando a gente ouvir esse trecho da 12ª variação, eu acho que vai ficar a referência muito clara. Outra referência externa que não tem como escapar é a do próprio Chopin, né? Ele está fazendo variações sobre Chopin, então ele faz uma outra homenagem aqui a Chopin, porque o tema, ele tem esse movimento ascendente de segunda. Então ele pega e fragmenta esse momento. Aí repete uma terça abaixo, conforme o tema do prelúdio. Enquanto isso, o ritmo não está mais presente, né? Virou só colcheias. Mas ele aparece na mão esquerda. E quando mistura essas duas ideias, o Fá, Sol bemol e o Si, a gente não tem como não ouvir. Simplificando as partes, né? Tocando apenas onde acontecem esses eventos. E repete tudo uma terça de distância, exatamente como no prelúdio. Aí uma pista interpretativa, né, em questão de pensar em dinâmicas, pensar em onde que iniciam crescendos ou
timbres ou efeitos especiais do instrumento. O que mais me vem à cabeça nessa peça e em muitas outras que eu toco sempre é a parte de texturas. É eu tentar entender o que está acontecendo no piano, como se fosse, na verdade, com a intenção de orquestra ou de quarteto, onde a gente tem uma polifonia mais clara. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um baixo pedal, né? Observa como a gente tem esse dó repetindo em amarelo ali, né? E em azul a gente tem o tema. Enquanto isso, muita coisa vai acontecendo de floreios. E uma ideia que vai aparecer na variação seguinte depois. Aliás, que apareceu na variação anterior a essa. Esse movimento aqui. Então, é claro que isso aqui é uma complexidade interessante de ressaltar. E quando eu mantenho na cabeça essa ideia de que eu quero imaginar que são 4 instrumentos tocando, isso aí vai me manter uma coesão, esse vai ser a cola do significativo que a gente se referia antes para fazer com que a codificação seja significativa, né? Eu não estou apenas aprendendo que nota ou qual dedo vai tocar, mas como que isso aqui representa algo além dessa técnica, dessa performance, mas para referências até mesmo a outros grupos instrumentais, outros tipos de texturas musicais. Mesma coisa aqui, a gente tem em azul o tema. Enquanto que na mão direita, em oitavas, a gente tem o mesmo tema, só que em cânone, começando 2 notas depois. Ele já indica que a primeira versão em azul é a mezzo forte, a que está em amarelo é a piano, então há uma hierarquia dessas duas, elas não estão realmente competindo de atenção em si, o azul é quem ganha. Enquanto isso, tem uma complexidade típica de Rachmaninoff, que é uma polirritmia interessantíssima, porque ele está fazendo o tema todo acontecendo com essas sextinas na mão esquerda, enquanto tem que fazer os 6 contra 10 na mão direita, e a gente faz o cânone. Então, todos esses elementos que vamos confundindo a cabeça na hora de aprender a peça pela primeira vez, vão ficando mais claro quando a gente consegue entender quais são as pistas que vão nos guiar pela lógica. No final, no último movimento, na coda, dentro da última variação, também tem toda essa textura em roxo, mais uma vez o pedal. A gente pode ver que está em amarelo uma escala cromática descendente, que na verdade vai bem além disso, vão vários compassos descendo, né? E onde que tinha isso? Na esquerda do tema do prelúdio tinha esse movimento cromático descendente. Em azul, a gente tem uma versão do tema com ritmo diferente, mas está ali o tema. Em verde são os floreios em semicolcheias, sextinas, só que é o tema. Está acontecendo ali o tema. E aí, em vermelho, junto com todas essas outras melodias acontecendo, a gente tem Mi, que é o tema de trás para frente. Então, tudo isso nos ajuda a organizar as ideias quando a gente está aprendendo. Para a parte técnica, é claro, é uma peça basicamente virtuosística, vários dos movimentos, então dá para pegar qualquer movimento e dizer algo técnico sobre elas, mas isolei o mais óbvio, que seria os saltos. Então, quando eu mantenho em mente que eu tenho uma questão técnica específica, como, por exemplo, saltos, eu já sei que eu vou ter que lembrar do que eu estudei sobre isso, eu vou ter que levar a mão antes da hora de tocar para cá. É uma questão bem física mesmo, é uma questão muito motora. Então, aí a gente vê das diferentes pistas, os tipos de pistas, a hierarquia, né? Dentro dessa hierarquia, vem essa citação dos estudos do Schäffing. Idealmente, o pianista toca com as pistas expressivas em destaque. Ele está se referindo aqui à nossa atenção, né? O que a gente está pensando enquanto toca? As pistas expressivas em destaque, em relação ao fundo de pistas de performance básicas, interpretativas e um conhecimento estrutural. Quando isso ocorre, esse é o ideal, o intérprete experimenta um fluxo, né? Aquele famoso conceito de flow, de Csikszentmihalyi, um estado semelhante a um transe em que as notas se
tornam você e você se tornam as notas. Então, esse é o ideal. Vamos só reinterpretar essa ideia aqui. A ideia é, o músico passou meses, anos, estudando, repetindo, pensando em todos os aspectos mais concretos. Isso se internaliza, uma vez internalizado, agora ele está livre para pensar na parte expressiva. E aí acontece o fluxo. Esse é o ideal, esse é o que a gente quer que aconteça. Mas, como a gente dizia lá, coisas eventualmente podem acontecer, ou inevitavelmente podem acontecer, erros podem acontecer, né? E aí vem a discussão, então. Para eles testarem a memória desses pianistas que foram os coautores, muitas vezes o Chaffin pedia para que eles escrevessem a partitura meses ou anos depois de ter feito a aprendizagem, de não ter tocado a peça, para testar se ainda lembravam, né? E a gente pode ver que as pistas estruturais e expressivas, elas muitas vezes se alinhavam com aquilo que era rememorado, aquilo que era lembrado pelos intérpretes, mas não as pistas básicas, ou seja, quando havia grandes falhas e erros na hora de tentar escrever a música que tinha sido memorizada no passado, frequentemente esses erros eram erros onde haviam pistas básicas elencadas e pensadas e ensaiadas, e mesmo assim elas não teriam sido suficientes para fazer essa rememoração acontecer. A minha interpretação disso vem da questão de que as pistas básicas, elas são motoras, elas são físicas, elas são gestuais, enquanto que as interpretativas, as expressivas e as formais, elas estão num nível mais de interpretação teórica. Então eu trago essa citação longa, né, mas a gente vai lendo aos poucos, fica divertido, de um livro da Elizabeth Stiles, que é sobre a psicologia da atenção. Ela está falando de coisas em geral, não estava necessariamente falando sobre música, mas tudo se aplica. No caso, na verdade, o exemplo que ela mais usa é de golfe, que também envolve um controle motor fino sobre os movimentos e os gestos que tem que ser praticado muitas vezes para ter uma performance de alto nível. Então, a citação vai: uma vez que uma habilidade se torna automática, há evidências de que pensar conscientemente sobre ela pode, na verdade, reduzir a eficiência. A explicação para esse efeito é que dirigir o controle atencional ao processo componente de uma tarefa bem aprendida interfere com o desenrolar dos processos automáticos. Enquanto uma habilidade está sendo aprendida, a atenção precisa ser direcionada aos processos componentes, mas à medida que se torna procedimentalizada, menos e menos atenção deve ser necessária para a execução passo a passo, que é aquilo que o Chaffin disse, né, que a gente não está mais focando na parte básica, ela está automatizada, a gente está livre para pensar na parte expressiva. Então, a gente até poderia traduzir isso e entender que a principal diferença entre tu observar o expert e o que está iniciando, que está recém começando a aprender, está nisso, onde está o nível de atenção. E a gente vê que o iniciante é aquele que está pensando nos componentes procedimentais, né? Agora eu tenho que mexer o taco assim, vou mexer o quadril daquele jeito, ou, no caso do piano, agora eu não posso esquecer que é dedo 1, dedo 2, agora é dedo 4, agora é mão esquerda, agora tem a pausa. Quer dizer, está pensando no elemento componente. Enquanto que o expert não pensa mais nisso, porque está automatizado. Mas aí que vem a parte divertida, né? Que eles... Eu vou citar um exemplo que ela tem no livro, que eu não coloquei aqui, que eles pedem para experts, no caso em golfe, para pensar sobre algum aspecto técnico do golfe. Não me lembro se era o quadril ou o ângulo do taco, enfim, alguma coisa. E o desempenho cai drasticamente. O desempenho dos experts cai, claro que não vai cair ao ponto de parecer que está recém-iniciando, mas cai bastante no momento em que se obriga a pensar sobre algo que já tinha sido internalizado. Então, é muito engraçado, porque o iniciante precisa que isso aconteça. Ele não vai conseguir fazer o mínimo que ele está lá recém-aprendendo se ele não estiver pensando, agora eu tenho que mexer assim, ou assado. Ele tem que fazer isso para que o seu processo de iniciante aconteça, enquanto que o expert, se ele fizer, cai. E aí que eu trago essa conexão, então, das ideias com a parte da performance, propriamente dito, do momento da performance, que é um momento de estresse, é um momento de ansiedade, é o famoso medo de palco, e todas as outras coisas que acontecem nesse momento. Porque a parte das pistas básicas, a parte da memória técnica e gestual e física, ela é a parte que a gente não pensa a respeito.
quando algo acontece, por estarmos nervosos, por exemplo, numa performance, ou por algum outro motivo que faz a gente se desconcentrar, a gente acaba tendo que reverter ao nível de iniciante e pensar no aspecto procedimental, nos pequenos elementos componentes, e sai do nível expressivo, abstrato, que deveria estar de expert, e aí que há o colapso da performance, né? Então vem daí a necessidade das pistas de performance bem ensaiadas para saber resgatar, não é apenas o não acontecer erros, é o saber se recuperar de um erro. Então, bom, aqui mostra pesquisas de pessoas que investigaram como que é a ansiedade de performance, o medo de palco e os seus motivos do porquê que isso causa declínio na performance. Mas a minha experimentação atual nesse assunto tem sido a de usar, em vez do que o Roger Chaffin fez, de escrever a partitura para ver se está bem lembrada, em vez disso, a performance hiperlenta. Estudar lento todo mundo conhece, né? Todo professor tem que dizer para o aluno, todo aluno ouve do seu professor, estude lento. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando hiperlento. É muito mais lento. Vocês imaginam o mais lento que vocês conseguem imaginar? É mais lento do que isso. É mais lento ainda. Por quê? A ideia toda, a minha proposta nessa experimentação, é desfazer o automatismo motor. Ou seja, eu quero simular, no conforto da sua sala de estudo, a consequência da ansiedade de performance. Se a ansiedade de performance causa a descontinuação do ensaio motor, daquilo que está bem automatizado no motor, por esses motivos aqui, né? A gente tem o córtex pré-frontal torna controle excessivo, toma controle da atenção de forma excessiva, perturbando o desempenho de regiões de ativação motoras automáticas. Então, quando há uma resposta de lutar ou fugir, que é a ansiedade, as coisas mudam. Tudo aquilo que estava automatizado, não, agora eu preciso decidir se eu vou fugir, se eu vou lutar. Então, vem outras partes do cérebro tomam controle e por isso a gente perde aquilo que estava tão bem ensaiado na parte motora e se obriga, enquanto expert, a ter que pensar na parte procedimental. Então, na performance hiperlenta, a gente simula essa perda do automatismo para verificar o que a gente consegue recuperar ou não, e assim criar e ensaiar pistas de performance que vão se tornar necessárias numa performance real. Então, eu espero que tenha feito sentido a explicação, claro que aqui a gente teve que entrecortar, mas a ideia é não tocar apenas assim. Isso seria o lento. Esse é o famoso estudar no lento. O hiperlento é... Já peguei vários alunos de vários instrumentos ao longo do tempo e pedi assim, tu tendo a peça memorizada, então toca ela hiperlenta. 5 notas depois eu já não lembrava a 6ª nota. Então a gente fez um estudo com um aluno que acabou de se formar, agora ele fez o TCC dele, eu orientei o TCC, e o estudo dele foi pegar 5 instrumentistas, estudantes do curso, né? Então tem oboé, violista, oboé, viola, piano, 4 na verdade, oboé, viola e 2 pianistas, e verificar. Foi feito entrevistas com esses estudantes, para entender como é que eles estudavam, como é que eles organizavam a ideia, o que eles faziam para garantir que iam memorizar a obra. E uma vez que a gente entendia qual era a abordagem que eles tinham para isso, pedia para tocar do início ao fim normal, de cor, pedia para tocar iniciando numa sessão que é estrutural, por exemplo, um início de uma nova sessão, depois uma coisa que é menos estrutural no meio de uma frase, tudo decor, e ver que respostas aconteciam. E é claro que à medida que tu pede para iniciar de um ponto menos estrutural, tu tem mais dificuldade de continuar, de rememorar, porque tu perde as pistas estruturais, né? Mas eu quis justamente adicionar a 4ª condição de experimento, né, que é a performance hiperlenta. Então, um dos participantes, que é o Delta, aqui, ele era aquele que, na entrevista, ele mostrou a partitura toda analisada, todas as partes, formas e tudo mais, e ele estudava, não sei se o mesmo hiperlento que eu chamo, mas o mais próximo possível. Ele é o que tinha todos os tipos de pista de performance com checkmark, né? Os outros, apesar de terem algumas alusões a terem usado algum tipo de pista de performance, não era tão bem internalizado para eles.
Então, o maior contraste foi com o Charlie, que também era pianista. E esse é o que relatou que nunca conseguiu tocar o seu repertório em público sem ter problemas de memória, mas correlacionava perfeitamente com a abordagem de estudo, que era simplesmente vou sentar e tocar, do início ao fim, agora eu faço o mesmo de novo, sem nunca parar para pensar sobre todas essas ideias, de como é que eu organizo de forma significativa o que está acontecendo. Então, a gente fez todo um trabalho de transcrever as performances de cada uma das condições, né? E, enfim, o trabalho vai ser publicado, não vou me adentrar muito aqui, mas a gente vê, assim, por exemplo, que o Delta não teve erro. Ele teve um erro aqui na performance hiperlenta, que foi que ele se esqueceu que era para começar do movimento que ele estava trabalhando e começou do outro movimento da peça. Não, a parte da memória em si da obra não teve nenhum problema. Enquanto que o Charlie, a cada compasso, esquecia qual seria o próximo acorde, qual seria a próxima nota, né? Então, a minha ideia aqui era expor toda a ideia de pista de performance como estratégia de auxílio à memorização, mas, ao mesmo tempo, inaugurar a proposta da performance hiperlenta como algo que nos diz qual é o ponto que está faltando compreensão, qual é o ponto onde que podem acontecer os perigos e se a gente sabe voltar. Então, é algo que eu pretendo, daqui para frente, experimentar no meu repertório e sugerir para os outros participantes de pesquisa que a gente for fazer, mas, confesso, não deu tempo de fazer totalmente aqui. Então, teve 3 movimentos da obra que eu vou tocar aqui que eu fiz a performance hiperlenta, os outros não. Mas eu não vou dizer quais, porque aí vocês vão ser o juiz cego, né, que não sabe qual que é qual. Tá? Então, aqui estão as referências e agradeço pela atenção. Agora, vamos à parte...